Coloca aí embaixo, aos alunos que não são da igreja, só isso. Nossa, que raiva. Calma. Já vai começar. Já vamos começar. Ele tá perguntando. Tô conseguindo assistir. Quem? Adriana. Nem começamos agora. Foi? Tá ao vivo já faz tempo. Tá ao vivo? Acho que agora ficou bom, hein? Acho que agora ficou bom. Vou compartilhar. Paz do Senhor, irmã Rosilene. Irmãos que estão chegando, comente aí pra mim se está tudo bem agora, tá? Se melhorou o sinal aqui. Acho que acredito que agora ficou bom, hein? Acho que agora ficou show de bola. Amém? Comentem aí pra gente aí como é que tá o sinal agora. Nós já vamos começar. Amém? Glória a Deus. Pastora Shirley, comenta aí pra gente como é que tá o sinal da internet, né? Amém? Vamos começar. Aula Antropologia Bíblica, amém? Aula, o estudo sobre o homem, amém? Antropos, que é homem, e logia, que é estudo. Nós vamos falar, né, sobre a doutrina do homem, amém? Continuar nossas aulas, continuar tudo que nós estamos falando aqui, amém? Com vocês, irmãos, amém? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, amém? Não fique longe da sua Bíblia e da sua caneta. Hoje nós temos um mistério a desvendar aqui na palavra de Deus. E o negócio é forte, amém? Vamos lá. Vamos começar aqui em Marcos, amém? Marcos capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. Tá? Nós vamos começar nesse texto, e no final a gente vai voltar nele, tá? Eu quero fazer uma equação teológica aqui dentro desse texto, do que tudo que nós vamos falar nessa noite, amém? Deus abençoe a irmã Rosilene, pastora Shirley, irmã Ângela, amém? Tem mais alguém aí? A irmã Marília está conosco também. Estão chegando, os irmãos estão chegando, em nome de Jesus. Capítulo 2 de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó: alguns dias, nós vamos ler até o 12, tá? Alguns dias
Depois entrou Jesus novamente em Cafarnaum e anunciou-se que estava em casa. E muita gente veio de todas as partes, de tal modo que não cabiam nem mesmo ao redor da porta, e ele proclamava-lhes a palavra. Amém? Então, se você já estiver com a caneta aí, vocês podem marcar, né, a palavra Cafarnaum. Amém? Você pode marcar também, se você estiver com a caneta, fazer entre parênteses, que essas aqui são as palavras-chave desse texto, tá? Cafarnaum, amém? Anunciava-se a palavra, 2, e 3 muita gente veio a todas as partes, de tal modo que não cabiam mesmo ao redor da porta, e proclamavam-lhe a palavra, amém? Então, você pode marcar aí também. 3. Vieram até ele trazendo-lhe um paralítico. Então, marque essa palavra também, paralítico. Tá? Carregado por 4. Então, carregado por 4. Paralítico, carregado por 4, pode marcar. Continuando. Quando perceberam que não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado à altura do ponto onde ele estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E quando Jesus viu tamanha fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, marque a palavra filho. Amém? Depois, perdoados estão os seus pecados. Versículo 6. Mas estavam todos sentados ali, e alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque este homem fala desta maneira, blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam no íntimo, e perguntaram: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Quais tais mais fácil dizer ao paralítico: perdoado estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Porque vejais, pois, que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico. Então, Jesus disse: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Então, ele imediatamente se levantou, tomando o seu leito, saiu diante de todos. Pode marcar também essa palavra, diante de todos, de modo que eles estavam maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisas semelhantes. Amém? Então, nós vamos separar esse texto maravilhoso que vocês conhecem, amém? E nós vamos voltar a falar, né? Mas no final, sobre esse texto, eu quero fazer uma equação aqui, ligar esse texto de tudo que nós estamos falando e aprendendo até agora, né? Nós começamos a falar sobre Deus criando, né? Deus criando o mundo, criando tudo que existe no mundo, usando a palavra haja, né? Que a palavra haja, né? Saiu da boca profética, né? Que é um verbo, né? Que o verbo era Cristo, e Cristo, através da palavra profética, estava criando, né? Todas as coisas. Mas o interessante é que tudo que Deus criava, tudo que Deus ia criando, ele dizia: muito bom, né? Ele dizia: é bom, né? Isso aqui foi bom, né? Ele ia criando e ia dizendo: foi bom, é bom, né? Mas quando ele cria o homem, ele usa uma palavra diferenciada. Ele diz: foi muito bom. Amém? Por quê? Porque o homem, né? Quando eu digo homem, eu digo não usando aqui a forma do sexo, né? Mas de uma forma universal, homem e mulher. Deus está dizendo assim, ó, quando ele diz muito bom, é porque o homem é a coroa da sua criação. E Deus fez o homem perfeito, amém? O homem perfeito.
E o homem, a Bíblia vai dizer que ele era tão perfeito na criação que Deus fez ele reto, em retidão. E eu queria ler isso com vocês, Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 7, quem puder anotar aí pra gente, tá? Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, Pai do Senhor, irmã Adriana, Pai do Senhor, irmã Luciene, Deus abençoe, amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Versículo 29. Vai dizer assim, ó: porém isto sim encontrei, Deus fez o homem reto, amém? Olha só, Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas perversões. Então, aqui, nessa parte A do versículo, está dizendo que Deus fez o homem reto, amém? Então, para vocês começarem a entender que Deus fez o homem perfeito. O homem, ele não tinha defeito, ele era reto, né, em sentido de retidão. Ele buscou, né, a perfeição até que, né, uma das palavras, né, que é mais discutidas no meio da teologia e que eu não vejo mistério, né, que é o livre-arbítrio, né, e a gente discute muito isso, e as maiores perguntas que nós recebemos, eu como professor, eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre o livre-arbítrio, né, se existe, não existe. E nós vemos que o Deus que criou o homem perfeito e reto, né, no sentido de retidão, ele é um Deus livre. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos livres. Aleluia. Então, Deus também colocou, né, Deus não ia ser egoísta ao ponto de criar o homem e deixar que o homem não houvesse a liberdade, né, de escolha na vida do homem. Ou seja, então Deus, quando ele cria o homem, com certeza ele coloca o livre-arbítrio no homem. Amém? A pergunta que se deveria fazer sobre o livre-arbítrio será que eu posso usar o livre-arbítrio? Aleluia. Eu queria que alguém colocasse aqui para mim, amém? Isso aqui é um ponto importante, irmãos, que muita gente não consegue explicar, mas eu vou tentar aqui passar para vocês de um jeito simples que vocês vão entender, amém? Então, se alguém puder colocar aí, a pergunta será que eu posso usar o meu livre-arbítrio? Né? Não é se o livre-arbítrio existe, mas a pergunta se eu posso usar o meu livre-arbítrio. Bem? Por quê? Porque nós vemos que os dois fatos que usaram o livre-arbítrio não deu certo, eles caíram. Você vê, no céu, os anjos usaram o seu livre-arbítrio e não deu certo. Eles escolheram, né, o lado errado. Amém? Por quê? Porque vocês já perceberam que a maioria das nossas vontades não são as vontades de Deus? Meu Deus! Oh, aleluia, meu Deus! Irmãos, entra isso na sua cabeça, irmãos. Irmãos, 99% das nossas vontades não são as vontades de Deus. Amém? Estão pegando aí? Não sei se vocês estão pegando. Por quê? Porque os anjos no céu usaram o livre-arbítrio, né? E vocês viram que, né, teve ali a escolha, né? A queda de Satanás. E na terra também o homem usou o seu livre-arbítrio, o poder de escolha, e escolheu errado. Tá? Então, a pergunta que não quer calar será que eu posso usar o meu livre-arbítrio? Por quê? No jardim, o homem usa o seu livre-arbítrio para escolher errado. Mas foi num jardim também
que Cristo deposita sua vontade, aleluia, sua vontade em Deus, na vontade de Deus. Num jardim, o homem cai, mas no outro jardim, Deus vence, Cristo vence. Amém? Porque no primeiro jardim, no Éden, o homem escolhe pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Já no Getsêmani, veja só qual foi a oração de Cristo. Cristo, ele começa a orar, ele começa a dizer: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aleluia. Depois Jesus volta e diz: Senhor, mas seja feita a sua vontade. Está entendendo? Quando nós vamos orar e entregar a Deus, né, e dizer e pedir algo para Deus, Deus vai dizer: não é a minha vontade, você precisa abrir mão, como eu também abri mão das minhas vontades. Então, nós precisamos entender que nós precisamos passar por um Getsêmani. Enquanto nós não passarmos pelo Getsêmani, nós vamos continuar exercendo a nossa vontade. Nós nunca vamos entregar a nossa vontade, ou seja, a vontade de Deus, para que se cumpra na nossa vida. Então a questão não é se existe ou não o livre-arbítrio. A pergunta é: eu posso usar o meu livre-arbítrio? Aleluia. Porque se nós usarmos o nosso poder de escolha, nós vamos errar, nós vamos trilhar um caminho errado. Por isso que as pessoas hoje, elas dizem assim: eu vou usar meu poder de escolha para escolher. Mas Deus está nessa escolha? Está entendendo? Será que a sua escolha hoje é a mesma escolha de Deus? Jesus venceu no Getsêmani. Jesus venceu porque entregou a sua vontade. E Getsêmani é lugar de renúncia. Getsêmani é o lugar onde as azeitonas são espremidas, onde o verdadeiro azeite ele é escorrido, onde o verdadeiro azeite é extraído. Aleluia! Que você possa, irmãos, passar pelo teu Getsêmani, que você possa entender que a sua vontade, diante da vontade de Deus, não é nada. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Será que vocês estão entendendo aí? Aleluia! Qual é a pergunta, irmã Adriana? Por que dizem que Deus nos dá o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos dá o poder do livre-arbítrio. Mas a pergunta que eu quero dizer para vocês é: será que eu posso usar? Se você usar a tua vontade, você vai pecar. Vocês estão compreendendo? Se nós usarmos a nossa vontade, nós pecamos contra Deus. Veja só a diferença. 2 jardins, lógico, que em questão de localização não tem nada a ver. Getsêmani com Éden, amém? Só estou dando um exemplo de jardins, porque no primeiro jardim, né, nossos pais pecaram, porque usaram o poder da escolha. Aleluia! Mas quando nós ficamos na vontade de Deus, veja só, Deus, quando ele entrega o jardim para o homem, ele diz: primeiro, de todas as árvores podeis comer. Amém? Nós só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquela ali é minha. Então, a vontade de Deus era que nós desfrutamos de todas as outras árvores. Meu Deus, isso é forte demais, irmãos. Isso aqui é tremendo. Amém? Então, a pergunta que não quer calar para nós nesta noite é: será que eu posso usar o meu livre-arbítrio? Faça essa pergunta nesta aula, nesta noite. Porque todas as vezes na história da Bíblia que as pessoas usaram o seu livre-arbítrio, elas pecaram, elas caíram. Porque a sua vontade prevaleceu, não a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos deixar que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Se você anda segundo a sua vontade, é porque você não encontrou um Getsêmani ainda. E eu oro para que Deus coloque um Getsêmani na sua frente.
Eu oro para que Deus coloque um jardim da renúncia, um jardim que a sua vontade vai ser entregue nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho as minhas vontades, mas faça a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. E com isso, como é que fica a nossa fé? Como é que fica a nossa fé? Abra aí, Lucas, vamos lá. Amém? Quem pode colocar? Ó, nós lemos primeiro Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Amém? E agora nós vamos ler Lucas, capítulo 2. Amém? Lucas, capítulo 2, versículo 11. Amém? Quem pode colocar aí pra gente? Em nome de Jesus. Quem está conosco? Pastor Carlos. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só estou preparando vocês, amém? Para o que vem aí. Vamos lá. Como que fica a nossa fé diante disso? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11. Quem pode colocar aí pra gente aí? Lucas capítulo 2, versículo 11. Vocês podem comentar aí, tá? Comentem aí, glorifiquem a Deus. Estamos numa aula, tá? Fique com a sua caneta, amém? Isso mesmo, 2:11. Vamos lá. Diz assim, ó. Ora, na cidade de Davi, nos nasceu hoje. Olha só, a primeira palavra. Olha só como fica a nossa fé hoje. Primeira palavra, ó. Ora, na cidade de Davi vos nasceu hoje. Nem vos nasceu hoje. Primeiro, o Salvador. O Salvador, que é Cristo, amém? Que é Cristo. E também continuando. E Cristo é o quê? O Senhor, amém? Amém? Então, aqui, nesse exato momento aqui, nessa exata passagem aqui, nós temos o quê? O Cristo, né? O Cristo, que ele é o Jesus, amém? O Jesus, amém? Nós temos o Salvador, que é o Messias, e nós temos o Senhor. Então nós temos o Salvador, que é o Messias, o Cristo ungido, amém? E nós temos o Senhor. Como que fica a nossa fé diante disso? Olha só, que eu vou falar para você. Nós temos dois tipos de geração que tem fé distintas nesse tempo. Como que fica a nossa fé diante do livre-arbítrio e diante daquilo que nós fazemos diante de Deus? Primeira geração, elas têm Jesus como o seu Salvador, mas elas nunca reconheceram Cristo como o seu Senhor. Amém? Vou repetir. Quem pode anotar aí pra gente? Primeira geração que nós temos uma geração que aceitou Cristo, que passou pela cruz, passou pelo batismo, mas Cristo nunca foi o seu Senhor. Aleluia, meu Deus. Então, essas pessoas que usam dessa artimanha, né, tem Jesus como seu Salvador, mas nunca tiveram Cristo como seu Senhor, é porque elas ainda hoje continuam usando a sua vontade. Porque Jesus nunca foi Senhor na sua vida. Elas sempre vão ter um jogadorzinho, elas sempre vão ter um time, elas sempre vão ter um cantor, uma música, alguma pessoa. Elas sempre vão ter, mas porque é algo que vai brilhar mais do que Cristo na sua vida. Amém? Então, qual é o segundo tipo de
crentes no nosso tempo o segundo é aqueles que têm Cristo como seu Salvador, e não só isso, eles têm Cristo como Senhor da sua vida. Aleluia. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nesta noite. Que Cristo possa ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Que Ele possa ser o detentor das suas vontades. Que Ele possa ser o detentor do teu querer. Que você não dê um passo sem que esse passo seja a vontade de Deus na sua vida. Porque perceba, olha, vamos lá. Olha só, agora nós vamos começar a ingressar aqui, tá? Veja só, nós precisamos ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Amém? Pegaram até aqui, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos lá. Agora vamos lá. Vai pegar aqui o negócio, hein? Capítulo 1, versículo... Vamos lá, vai. Versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus soprava, veja só, o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba que Deus está se referindo como um Deus criador, no capítulo 1 inteiro. Ele está se referindo como um Deus criador. Veja só, no versículo 2, no versículo 3, Deus, amém? E disse Deus, amém? Versículo 4, e viu Deus. Versículo 5, e chamou a luz de trevas, amém? Versículo 5, e disse Deus. Versículo 7, pois Deus, amém? Versículo 9, disse Deus. Versículo 10, chamou Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 13, versículo 14, então disse Deus. Versículo 16, Deus. Versículo 17, e Deus. Perceba, eu estou lendo alguns versículos do capítulo 1 de Gênesis, que Deus, ele está na forma de criador, amém? Já no capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, versículo 1, amém? Capítulo 2, vamos ler o versículo 4, tá? Capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim, ó, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor... Reparem, irmãos, o detalhe aqui que eu quero que vocês entendam e que vocês tenham uma mente de Cristo quando for estudar, que o Espírito Santo ilumine a vida de vocês e percebam esse detalhe. Perceba que no capítulo 1, Deus se refere como um Deus criador. Amém? Deus, e disse Deus, haja, e viu Deus que é bom. Você vê que Deus está na primeira pessoa. Agora, já no capítulo 2, já não é mais Deus, é Senhor Deus. Por que muda-se a palavra? Por quê? Porque Deus ainda não havia criado o homem. Aleluia. Porque a intenção de Deus aqui sempre foi ser Senhor do homem. Aleluia. Irmão, isso aqui não é para qualquer cabeça. Isso aqui é para você pensar, amém? A intenção de Deus sempre foi ser o Senhor da tua vida. Por que no capítulo 1 é Deus? Porque Deus ainda não havia criado o homem, ou formado. Mas quando Deus forma o homem, Ele diz, agora eu preciso mudar, eu vou ser Senhor do homem. Aleluia. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer ser a sua maior expectativa de vida, amém? Deus quer ser a última chance, não. Deus quer ser a primeira chance. Deus quer ser o tudo na sua vida. Ele quer ser o Senhor da tua vida.
Porque agora Deus trabalharia em favor do homem, porque o homem teria um Senhor a quem adorar, ele teria um Senhor a quem clamar, ele teria um Senhor em quem buscar, ele teria um Senhor para ter intimidade, ele teria um Senhor para lhe ensinar, aleluia. Ele iria ser o Senhor do homem, aleluia, glória a Deus. Que Deus venha ser o Senhor da tua vida. Amém? Aleluia, que Deus venha ser o Senhor da tua vida. Irmãos, deixa esse negócio de viver da tua vontade, de viver do teu querer, irmãos. Não use o seu livre-arbítrio, porque se você usar, você morre, você peca, você cai. Você vai pelo caminho errado. Aleluia. Agora, um detalhe muito interessante aqui veja só, quando nós paramos, melhor dizendo, olha só, quando nós paramos de chamar Deus de Senhor, é porque há alguma coisa de errado conosco. Quando Deus deixa de ser, melhor dizendo, quando Deus deixa de ser Senhor do homem, é porque o homem já está caído. Se alguém puder escrever isso para mim aí, amém? Quando Deus deixa de ser Senhor do homem, é porque o homem já está caído. Aleluia. Eita Jesus, não sei se vocês vão aguentar essa aula não. Eu não sei se vocês vão aguentar. Vou repetir. Quando Deus deixa de ser Senhor para o homem, é porque o homem já está caído. Veja só. Capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 3. Quem pode colocar aí? Capítulo 3 de Gênesis. Olha só o que a serpente vai dizer. No versículo 5 vai dizer assim, ó. No versículo 4 vai dizer assim: então a serpente, estamos falando aqui, né, de uma possessão, né, de um dos animais mais traiçoeiros, né, que Deus havia feito. Então Satanás incorpora na serpente, tá? Então vamos lá. Versículo 4 diz assim, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha como ela se refere. Olha como a serpente, como Satanás se refere a Deus. Ele diz assim, ó: porque Deus. Então, perceba que para Satanás, Deus nunca vai ser o seu Senhor. Olha como ele se refere. Porque Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus e conhecereis o bem e o mal. Tá entendendo? Então, todas as vezes que alguém se refere a Deus, né, como Deus, não como Senhor, é porque ele já está caído. E Satanás já estava caído, né? Então, veja só. No capítulo 4, para nós entendermos isso, capítulo 4, marque aí Gênesis 3, nós já vamos voltar, tá? O capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Mateus, amém? Capítulo 4, vamos lá. Nós temos uma prova disso também, tá? Capítulo 4 de Mateus, bem rapidinho, senão hoje nós vamos ter 2 horas de aula. Mateus capítulo 4, vai dizer assim, ó, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? E veio a ele o tentador e disse: se tu és filho de Deus, olha só,
nunca se refere a Deus como Senhor. Se tu é filho de Deus, ordene a essas pedras que transformem em pães. E Jesus respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo. Por quê? Porque ele sabe que o homem necessita disso. O que é? Ser colocado sobre, ser levantado, ser uma estrela, ser conhecido, entendeu? Ter uma fama, entendeu? Então, Satanás sabia que o maior desejo do homem é ser conhecido, é ser colocado por cima, é estar por cima dos outros. Veja só. Então colocou ele em cima do pilar e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e te guardem, e eles te sustentarão, e nas suas mãos, para que não tropeces com os seus pés em pedra alguma. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus dá um tapa na cara de Satanás aqui, irmãos. Nas entrelinhas ele está dizendo, Deus continua sendo o meu Senhor, ainda que ele não é o seu. Mas Deus não deixa de ser Senhor porque você não reconhece mais ele como Senhor. Ele continua sendo Senhor. Aleluia. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Aí ele continua aqui, ó. Outra vez o diabo levou a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória, né? A fama. Aí disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares me adorar. Então Jesus te disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. Jesus estava mostrando que Deus continua sendo o Senhor na vida dele. Mesmo que para Satanás não é mais. Por quê? Porque ele estava caído. Satanás estava caído. Então ele não tinha mais Deus como seu Senhor. Amém? Por quê? Porque quando o homem se refere a Deus como Deus, ele está quase se colocando em igualdade com o homem. Porque o maior desejo do homem no Éden, no jardim, era ser igual a Deus. Veja só, olha lá. Em Gênesis capítulo 3, que nós estávamos aí, versículo 6, diz assim, então a mulher viu que aquela árvore era agradável, amém? Desculpa, no versículo 5, vamos ler o 5, tá? Quem pode colocar aí para mim? É o 3, 5, vamos ler o 5 primeiro, amém? Versículo 5. Vai dizer assim, ó, porque Deus sabe que no dia, olha só, como Eva está, amém? Então aqui, desculpa, aqui é a serpente dizendo, porque Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, cobiçável para dar entendimento. Tomou o fruto e comeu, e deu ao seu marido. E abriram-se os olhos, amém? Então, nós vemos aqui, né, a mulher respondendo, deixa eu ver se eu acho aqui, a mulher respondendo a serpente, amém? Eu queria mostrar algo importante para vocês aqui. Deixa eu ver se é no capítulo 3, versículo... É no versículo... Versículo 1, e a mulher respondeu. Ah, tá, achei aqui, ó. Versículo 2. A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Veja só, que ela já não está chamando Deus de Senhor, mas ela dizendo, e na árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Tá entendendo? Então, veja só, ninguém cai porque está por cima. Quando a pessoa cai é porque ela já estava caída. Amém? Vou deixar você respirar. Ninguém cai, irmãos, porque está em cima, porque está por cima, porque está em santidade. Quando a pessoa peca e erra e cai,
é porque ela já está caída. Ó, Juízes capítulo 14, eu queria ler com vocês. O Espírito trouxe essa passagem na minha mente aqui agora. Hein? Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Versículo 1. 14:1. Que é a queda de Sansão. Veja só. O 16, né, o capítulo 16 é aonde vai a público, tá? Mas no 14 é onde ele cai. E desceu, 14:1 de Juízes. Aqui está a queda. Nem todos os lugares o crente pode descer. Nem? Olha só, Sansão desceu. A partir do momento que ele desceu, aonde não era para ele descer, ele caiu. Olha só, por uma descida só, Abraão desceu ao Egito e voltou na mala com Agar. Trouxe um problema que até hoje esse problema, né, é um problema de guerras, de conflitos, né, com o povo árabe e o povo judeu. Por causa de uma descida de Abraão. Isaac queria cometer o mesmo erro. Então, tem lugares que o homem não pode descer. Porque quando ele desce, irmãos, é para o seu fim, é para a sua queda. Amém? Então, diante de tudo isso, nós entendemos que Deus criou o homem perfeito. Porém, por causa dos nossos pais, Adão, quando eu falo pais, é Adão, né? E Eva, né? Nós, por causa deles, né? Nós vemos que eles utilizaram o seu livre-arbítrio e comeram da árvore, né, que não deveria comer. Então deixou a vontade de Deus de lado e usou a sua própria vontade, porque a vontade de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, amém? Que o homem se tornasse eterno. Então, diante disso, Deus, ele, com a vinda de Cristo, com a morte de Cristo, ele restaura o homem. Ele traz novamente o homem, né? O homem, né, caído, no homem, né, nas suas imperfeições, ele traz o homem novamente, né, através de Cristo. Não estou falando que aqui o homem, através de Cristo, ele é restaurado e ele é condicionado novamente ao primeiro homem. Amém? A perfeição do primeiro homem. Veja só. E é aqui que a gente começa a nossa aula. Tá? Vamos lá, eu queria ler com vocês. Primeiro, Efésios capítulo 4. Amém? Quem pode anotar aí para mim? Efésios capítulo 4. Mais alguns minutos nós encerramos, tá? Fique aí comigo. Não canse não, nós estamos 40 minutos de aula ainda. Quando Deus deixa de ser Senhor para o homem, é porque ele já está caído. Isso mesmo, tá vendo? Glória a Deus. Meu Deus, é forte, hein? Aleluia. Glorifiquem a Deus. Ó, vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, tá? Quem achou aí? Quem achou aí? Pode anotar aqui, tá? Efésios capítulo 4, versículo 23. Vai dizer assim, ó, e vós renoveis na transformação espiritual, primeiro, da vossa mente, e revesti-vos do novo homem. Olha só, vocês podem glorificar a Deus? Porque ainda
que em um determinado tempo da nossa vida nós usamos do nosso livre-arbítrio para pecar, para tomar alguns caminhos que não eram os caminhos de Deus, Deus, Ele tem um novo homem para nós, uma nova mente, né? Um novo estilo de vida, aonde Ele traz a transformação. E através dessa transformação do Espírito Santo, nasce dentro de nós um novo homem. Ele diz assim, ó, e revestivos, primeiro a palavra revestir, amém? De um novo homem, que foi criado segundo, amém? Que foi criado segundo Deus, na verdadeira justiça e santidade. Olha só que tremendo. Então ele diz assim, versículo 23, renoveis a transformação espiritual da vossa mente e revestivos de um novo homem, amém? De um novo homem, segundo Deus, na verdadeira justiça e santidade. Por quê? Porque ele usa aqui a palavra vestir, né? Porque nós, na nossa inocência, nós somos vestidos da nossa inocência. E precisamos nos revestir com a nossa santidade. Porque se nós perdemos a santidade, nós perdemos a inocência. Meu Deus, é forte. Então nós precisamos vestir da nossa inocência e revestir com a nossa santidade. Porque se nós perdemos a santidade, nós perdemos a inocência. Amém? Então, vê Paulo dizendo que há um novo homem, né? Deus restaura o homem. Irmãos, vocês estão entendendo que mesmo o homem caído, há uma restauração para o homem? Aleluia. Mesmo o homem em seus pecados, Deus envia o seu filho, o seu único filho, para restaurar o homem, para tirar o homem daquela posição, aleluia. Irmãos, aquela posição que ele está, e levando o homem a uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que as coisas velhas se foram, tudo novo se faz. Aleluia. Tem crente que continua vivendo o velho dele, a sua velha vida, suas velhas palavras, suas velhas atitudes, a sua velha mente. Aleluia. Mas Deus está dizendo, eu tenho transformação de mente. No capítulo 12, né, de Romanos, diz, transformeis a sua mente, renovai a sua mente, né? Porque nós precisamos entender que há uma transformação, que há um renovo da nossa mente e precisamos nos revestir de um novo homem. Aleluia. Então, por isso que eu digo para vocês, através do novo nascimento, irmãos, Deus trabalha na vida do homem através dessas características, amém? E eu quero ler mais um versículo, Colossenses capítulo 3. Queria ler com vocês, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 10. Quem pode anotar aí para mim? Colossenses capítulo 3. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 10. Quem pode colocar aí para mim? Pai do Senhor, pastor Givanildo. Fique aí conosco aí um pouco, pastor Givanildo. Deus abençoe sua vida. Capítulo 3, versículo 10. Vai dizer assim, e vós revesti de um novo homem, que é renovado em conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Amém? Então ele está dizendo, e vós renoveis de um novo homem, aleluia, que é renovado em conhecimento segundo a imagem que o criou. Versículo 11, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, nem bárbaro ou baixos bárbaros, nem escravo e nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia.
Paulo está dizendo aqui em Colossenses, irmãos, que quando um homem é renovado, um homem é restaurado por Cristo, e o Espírito Santo trabalha nele o novo nascimento, não tem essa de circunciso e circuncidado. Não existe se é grego ou gentil ou é judeu. O que importa é que Cristo é tudo em todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos ter essa mente de Cristo, irmãos. Sermos renovados. Temos o nosso novo homem falando. Amém? Falando na nossa vida. Porque nós vemos que Paulo ele dá uma letra lá, né? Que nós temos o homem espiritual e o homem, né? O homem carnal, o homem à carne, né? Então, mas esse aí é para as outras aulas, tá? Estou falando do renovo do Espírito Santo. E para a gente completar, né, o que eu estou lendo para vocês, eu quero ler mais um versículo com vocês. Tito, né? Tito capítulo 3, versículo 10. Amém? Nós estamos estudando a palavra de Deus, uma live da palavra, amém? Uma live teológica. Então aqui nós vamos ler bastante Bíblia, amém? Quem está gostando aí, glorifique a Deus aí em nome de Jesus. Tito capítulo 3, versículo 10. Eu vou dar as características de um homem renovado. Né? Não, você pode pregar isso aqui na igreja, isso aqui é uma doutrina para a igreja. Né? Você pode dar aqui que nós temos que ser um novo homem. Quais são as características de um novo homem? Tito 3, versículo 4, eu quero ler para. Se você quiser, se você for ensinar na igreja, lê o capítulo 1. Vamos levar aqui no capítulo. Advirtam-os que sujeitem aos magistrados, às potestades, governantes, e que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. E que ninguém difamem, nem sejam questionadores. Olha só, irmãos. Olha só. A que ninguém difame. Primeira qualidade. Versículo 1. Versículo 1. Precisa se sujeitar às autoridades. Um homem renovado na mente de Cristo, primeira coisa, ele se sujeita às autoridades, seja elas cristãs, sejam elas, né, governamentais. Amém? Versículo 2, que ninguém difame, então ele não pode difamar, nem sejam questionadores. Isso é o que mais nós temos dentro da igreja. Nós não temos filhos de Deus, nós temos adoradores, nós temos questionadores. Por que o culto acabou tarde? Por que a palavra se estendeu? Por que o louvor foi maior que a palavra? Por que o pastor só fala da oferta? Por que o pastor... Não, nós temos só questionadores. Nós não estamos formando discípulos de Cristo, homens, novas criaturas, homens espirituais. Nós estamos formando questionadores. Né? Mas, olha só, mas cavaleiros, mostrando toda a mansidão. Então, um homem transformado, ele é manso com todos os homens. Aleluia, meu Deus. Ele é manso. Sabe o que é mansidão, irmãos? Mansidão é ser calmo ao falar, calmo ao ouvir. Ele é manso, irmãos. Tem crente que ele nem ouve, mas ele já está respondendo. Tem crente que ele nem ouviu direito o que está sendo dito e ele já quer alterar a voz, ele já quer crescer para cima daquela pessoa, gritando, fazendo aquele escândalo. Então, a característica de um homem espiritual é ser um homem manso, amém? Com todos. Porque tem gente que só é manso com o pastor, mas com seus liderados, irmãos, ele taca o chicote, ele se impõe, né? Conhecemos um amigo que ele é pastor, mas ele não é nem chamado de pastor, ele é chamado de chefe. Por quê? Porque ele quer mostrar uma autoridade. Amém? Então, versículo 3. Porque também nós éramos em outro tempo. O que nós éramos em outro tempo? Em um tempo da carne, um tempo que nós não fomos restaurados por
Cristo, que nós não passamos pela restauração e nem o novo nascimento. Como que nós éramos? Versículo 3, insensatos, desobedientes, desviados, escravos de várias paixões, deleites, vivendo em malícia, inveja, ódios e aborrecendo um aos outros. Está aqui, irmão. O culto de doutrina está aqui a palavra. Amém? Por quê? Porque em outro tempo nós éramos tudo isso. Mas no versículo 4 vai dizer, mas, aleluia. Alguém pode comentar aqui assim, ó. Pode colocar assim, ó. Mas, aleluia. Versículo 4 diz assim, ó. Mas, quando apareceu a bondade, olha as características de um homem espiritual. Primeiro, ele é bom. Segundo, misericordioso. Terceiro, tem o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Não na virtude das obras de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a lavagem e a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Amém? E derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O homem, ele só vai ser regenerado e só vai ter essas qualidades se ele for regenerado e passar, né, pela transformação e ser restaurado por Cristo. Amém? Estou falando aqui do homem que passou, né, passou pela cruz, né, está passando a sua caminhada cristã. Amém? Então, nós temos todos esses, né, essas qualidades, né, falando da nossa liberdade, né, que na verdade nós não somos, se nós colocamos à prova, né, nós não temos, né, nós não devemos, nós temos o livre-arbítrio, mas não podemos usar. Então é melhor que nós não tivéssemos, né? Mas Deus deixa porque Ele te dá liberdade, né? Deus não quer um robô do lado dele. E para nós encerrarmos essa aula, eu comecei a ler com vocês Marcos, né? Marcos capítulo 2, versículo 12. Eu queria que vocês voltassem lá. Que agora, depois de tudo isso, vocês vão entender tudo que eu falei. Amém? Capítulo 2, vamos lá. Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora Shirley. Glória a Deus. Marcos capítulo 2. Agora vocês vão entender aqui. Amém? Nós vamos fazer uma equação tipológica. Isso aqui é demais. Isso aqui, você pega essas aulas aqui. Essas aulas são tremendas. Capítulo 2, versículo 1. Amém? Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Vamos fazer uma equação tipológica aqui, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá. Ó, então nós vamos usar aqui a tipologia, tá? Alguns dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum. Amém? Lembra que eu mandei você marcar? Cafarnaum. Cafarnaum é um tipo, se alguém puder anotar para mim aqui, Cafarnaum é um tipo do Espírito Santo, tá? Estamos usando a tipologia. Por quê? Cafarnaum quer dizer consolo, tá? É um tipo do Espírito Santo, tá? Vamos lá. Continuando. Versículo 2. Muita gente veio de todas as partes, de tal modo que não cabia nem mesmo ao redor da porta. Desculpa. Volta lá no versículo 1. Segura aí. Então, novamente em Cafarnaum, anunciou que estava em
casa. Então a casa aqui é um tipo da igreja, tá? Casa. Tipo igreja. Hein? Então, Carfarnaum, um tipo do Espírito Santo, que quer dizer consolo. A casa onde estava sendo reunidos, né, para a proclamação da palavra, é um tipo da igreja. Tá? Vocês vão ver que vocês nunca viram isso aqui. Isso aqui é tremendo. E muita gente veio de todas as partes, e de todas as partes, de tão modo que não cabia nem mesmo ao redor da porta que proclamavam a palavra. Então, o que eles faziam neste lugar? Pregavam a palavra. Amém? Palavra é o tipo da palavra mesmo, tá? Vamos lá. Continuando. Versículo 3. E vieram até ele trazendo um paralítico. Então, marque a palavra paralítico. Então, paralítico aqui é um tipo das pessoas caídas. Aleluia. Nós não falamos que quando a pessoa deixa de ter Deus como seu Senhor, ela está caída. Então, quantas pessoas não estão caídas? Que já não têm o Senhor como seu Salvador. Então, elas estão paralíticas, elas estão caídas. Elas não têm como se levantar. Porque a única forma de eles se levantarem é através dos evangelistas. Porque vieram 4 homens. Quatro homens, né? 4 homens. Que é um tipo dos 4 evangelhos. Aleluia. Então, essa pessoa que está paralisada pelo pecado, que está enferma pelo pecado, que está caída pelo pecado e não consegue se levantar, não tem outro jeito, aleluia, de ela se levantar, de ela ser restaurada, se não for para a proclamação da palavra, usando o quê? Os evangelhos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Então nós temos 4 homens, 4 amigos, né? Amigos que levaram aquele homem até a casa onde estava sendo realizado o culto, a igreja. E eles estavam aonde? No lugar certo, sendo consolados pelo Espírito Santo. Eles estavam em Cafarnaum. Então, esses 4 evangelistas, porque evangelistas eles vão trazer as pessoas que estão paraplégicas, né, espiritualmente. Elas estão necessitadas de ser levantadas, de serem restauradas, de Jesus dar um novo rumo para elas. E elas só vão ter este novo rumo, essa restauração, se os evangelistas levarem ela para dentro da igreja. Levarem ele para dentro da igreja, né? Onde você vai anunciar, né, a palavra. Por isso que é necessário pregar a palavra. Amém? Aí, aqui começa a restauração desse homem. Deus restaura esse homem no corpo, na alma e no espírito. Jesus restaura esse homem no corpo, na alma e no espírito. Uma restauração completa. Veja só. No versículo 5. Quando viu a tamanha fé daqueles homens, disse: paralítico, filho. Olha só. Ele usa a palavra filho. Ele estava restaurando filho. Ele estava trazendo aquele homem pecador na condição de filho. E o que nos prova que somos filhos? Romanos 8,16. Que o mesmo Espírito que está em nós nos certifica que somos filhos. Então, o Espírito, o selo, vai no Espírito. Então, nesse exato momento, Jesus está restaurando aquele homem
trazendo ele, tirando ele da posição de pecador, de rejeitado, de caído, dizendo, você não é, a sua história não é caída, né? A sua vida não é caída, mas eu tenho para você uma nova posição, uma posição de filho. Aleluia. Glorifiquem a Deus, irmãos, porque outrora nós éramos tudo que o mundo conhecia, hoje nós somos filhos. Aleluia. Você é filho de Deus, aleluia. Ainda que dizem que você não seja, que você seja um qualquer, mas você é filho. A palavra de Deus diz e afirma e certifica que você é filho. Aleluia. Deus precisava restaurar a condição daquele homem, porque aquele homem não tinha ninguém para o ajudar. Mas os evangelistas levaram, a palavra o restaurou e Jesus pega aquele homem e traz ele numa nova condição, condição de filho. Aleluia. Ei, você é filho. Aleluia. Você é filha de Deus. Você não nasceu para a vergonha, você nasceu para ser filho. Aleluia. Jesus te convida para ser filho hoje, para ser Senhor na sua vida. E ele diz assim no versículo 6, mas estavam sentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, porque este homem fala de maneira blasfemando, quem pode perdoar pecados? Por quê? Porque Jesus diz assim, perdoado. Ei filho, perdoados estão os seus pecados. Então Cristo agora está restaurando o quê? A alma. Deus restaura quem? A alma. Por quê? Quem peca é a alma. Primeiro, Deus traz aquele homem numa nova condição. Tira ele da condição de paralítico, de caído, de pecador, de humilhado. Tira ele dali e diz, você é filho. Depois ele diz, perdoados estão os seus pecados. Eu estou perdoando a tua alma. Eu estou restaurando a tua alma. Aleluia. Depois, Jesus disse assim, aí eles ficaram reclamando, né? Os escribas dizendo, quem é este para perdoar pecado, blasfemar, se só um que pode perdoar pecados? Aí Jesus olhou para ele e disse assim, já que vocês estão falando muito, eu não vou só restaurar o espírito e não vou restaurar a sua alma, vou restaurar o corpo. Levanta, toma a tua maca e vai. Aleluia. E ele restaura o corpo. Aleluia. Restaurou as 3 áreas daquele homem. Aleluia. São as áreas que são mais atacadas por Satanás. O espírito, a alma e o corpo. Aleluia. Mas o mais bonito disso é que nós podemos ter uma visão da escatologia. Por quê? Porque nós somos aperfeiçoados no espírito. Deus certifica o nosso espírito que somos filhos, nos traz uma condição de filho. Amém? Perdoa os nossos pecados, sela a nossa alma para um destino. Mas não só isso, Ele quer glorificar nosso corpo para o arrebatamento, porque a Bíblia diz que quando Jesus disse assim, levantar e pegar a tua maca e vai, ele saiu na frente de todos, e assim será também o arrebatamento. Deus glorificará o nosso corpo e nós sairemos, aleluia, na presença de todos, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós possamos ter essa renovação, essa restauração, aleluia, de que o homem, irmãos, ele precisa estar restaurado, ele precisa estar restaurado nessas 3 áreas, porque Deus precisa continuar sendo o Senhor na vida dele. Nós precisamos crer que o Espírito nos certifica no Espírito e que nós estamos esperando o último ponto da restauração e da glorificação, que é a glorificação do nosso corpo. Aleluia. Que vocês possam receber essa unção na vida de vocês, que vocês possam ser filhos, que vocês possam ser uma pessoa restaurada com os seus testemunhos de vida, e que a sua vida possa ser sim um livro aberto para este mundo, em que eles possam ler, né? E através das suas atitudes, identificar que você realmente é um filho de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus possa restaurar cada área da sua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, psicológica, seja ela sentimental, amém? Conjugal, todas as áreas do homem.
que Deus possa renovar e restaurar a sua vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar comigo, pastora Shirley, irmã Adriana, Rosilene, pastor Carlos, pastor Givanildo, todos que estiveram aqui conosco nessa aula, a irmã Ângela, amém? Deus abençoe. A irmã Ângela comentou aqui no começo, depois não comentou mais, mas deve estar aí assistindo, não consigo ver, mas deve estar aí conosco assistindo, amém? Obrigado por estar conosco, amém? Irmãos, quero dar um aviso para vocês. Provavelmente nós estamos crendo nisso, né? Que essas próximas semanas nós voltamos no nosso curso presencial, tá? Em nome de Jesus, estamos tendo aí um alívio, né? Graças a Deus, né? Essa pandemia está dando uma aliviada. Provavelmente nas próximas semanas os cultos estarão liberados e a nossa aula também, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que nós estamos com o nosso curso, né? Mundo Espiritual. Você que ainda não fez, dá tempo, nós vamos para a segunda aula. Quem estava na aula aí, comente aí, irmãos. Comente aí depois, quem participou aí. Nossa primeira aula foi tremenda, amém? Nós falamos ali a respeito do código da bênção, né? Nós falamos do mundo espiritual. Não, foi algo sobrenatural. Nossas aulas estão sendo toda quinta-feira, às 10 horas da noite. Então, nós temos poucas pessoas que deram nome e estão lá no grupo. Se você quer participar, me chama, que ainda dá tempo, tá? Vou abrir uma sessão para você também fazer parte desta bênção, amém? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, amém? Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe.